Você sabia que a sua saúde emocional pode impactar no seu peso? Sobre isso eu converso com a médica Larissa Moraes. Larissa, muitas vezes a gente escuta determinados ditos populares. Ah, casou, engordou, tá feliz. Ai, fulano tá triste, emagreceu. Ou vice-versa. Mas o que mostra? A relação da minha emoção, da minha situação, do que eu estou vivendo com a comida, comendo mais ou comendo menos. Isso faz sentido? Faz total sentido. Tanto no quesito positivo do casamento, né? Você vê que é cultural. Então, quando você casa, você sai mais pra jantar, ou você fica mais em casa, e aí pra você celebrar e pra você estar feliz, você tem que comer. Sim. Né? Então, aquelas mesas fartas italianas, em que a família toda se reúne em volta de uma mesa cheia de pão, de massa. De bolo. Então, você vê que isso é muito cultural. A comida como um sinal de confraternização. E aí, com o processo de industrialização, tudo, a gente associa mais que pra estar reunido e estar se sentindo feliz, você vai celebrar com comida, e a comida tem que ser uma comida que faz você ganhar peso, né? E a questão negativa da tristeza, do estresse, é o que a gente vê mais de impacto hoje. Porque hoje o ser humano sofre de uma coisa que é o boom desse século, que é a ansiedade, né? O universo feminino, principalmente, que é o que eu trabalho, a gente vê muito essa questão da ansiedade. Comer demais, comer de menos é preocupante. É preocupante, né? Todo desequilíbrio, para mais ou para menos, ele é preocupante, né? Todo excesso esconde uma falta, e toda falta esconde um excesso. Porque quando eu falo, você trabalha com esse foco do bem-estar e emagrecimento, não é só emagrecimento, é o equilíbrio. Isso, e na verdade... Quem come menos, quem come mais, eles precisam ser observados de uma outra maneira. E aí, como que a gente identifica isso? Porque a pessoa chega no consultório e ela não consegue achar um motivo pelo qual ela está ganhando peso. Tudo bem, muitas vezes a gente tem um conteúdo genético, a gente vai conversar depois, mas geralmente não é. Geralmente é um contexto que não é emagrecedor, é um contexto de ganho de peso. Então, às vezes é um estresse no trabalho, às vezes é um estresse com a família, às vezes é um estresse no casamento. Mas esse estresse necessariamente tem que levar a uma ingestão maior de caloria de alimentos? O que acontece? Quando a gente passa por períodos de estresse, a gente tem até eventos de estresse pós-traumático, enfim. O estresse, ele altera a produção de alguns hormônios. Tá? Então, a gente fica ávido por aquela sensação de bem-estar. Né? O corpo, ele é muito perfeito. Quando a gente está em situação de risco, o corpo, ele ativa o processo de catabolismo, de quebra de proteína, geralmente, e a gente fica ávido por quê? Por energia. O corpo demanda energia, está gastando energia, demanda energia. Tem que ser a energia seja emocional ali dentro, então, tá assim, acontecendo tudo isso, na gente. Às vezes, não necessariamente tem que ficar praticando atividade física, comendo. Esse turbilhão, esse movimento está acontecendo internamente. Isso, porque assim, uma válvula de escape com certeza é atividade física, né? Porque você vai, gasta caloria ali, você ativa os hormônios que dão a sensação de bem-estar e pronto, você se alimenta daquilo. Descansa a mente também. Exatamente. Então, a sensação de restauração, de bem-estar, de dever cumprido, isso o exercício causa. Mas por que a maioria das pessoas, das mulheres, elas falam assim, nossa, eu até consigo levar a minha alimentação, ter um estilo de vida mais saudável até as 15 horas, 17 horas. Depois disso, eu chego em casa e eu não consigo me segurar. Eu percebo isso. Eu chego em casa à noite, nossa, eu fico procurando o que comer, mas assim, é como se eu não saciasse a minha fome física. Eu como, dali a pouquinho eu já quero comer outra coisa, dali a pouquinho eu quero comer outra coisa, se deixar eu vou comendo. E você já percebeu, assim, que a gente conversa muito de diferença de fome, né, fisiológica, fome e vontade de comer. Quando você tá com vontade de comer, né, essa situação que você chega em casa, tipo, 8 horas, 7 horas, você fala assim, ai, nossa, com vontade de comer. Aí você fica procurando, é aquele hábito beliscador. Você vai e fica comendo de pouquinho, e aí senta lá, não, mas não é isso. Vai lá, pega mais outra, abre a geladeira, olha e fala assim, o que é? Essa é a vontade de comer. Quando você tá com fome, se tiver só uma maçã na sua casa ou só uma banana, você vai comer, não interessa, você tá com fome. Né? Então a gente tende a colocar muito da nossa frustração, da nossa ansiedade, da nossa depressão, da nossa euforia, do nosso estresse, das nossas preocupações dentro de um prazer, que é a fuga. Né? Então, você chegou em casa de um dia estressante, aí você vai falar assim, eu vou dormir, vou dar uma cochiladinha aqui no sofá, vou esperar 30 minutos. O que acontece? Você vai dormir.
você não vai fazer o exercício, você não vai... Entendeu? Ah, eu vou comer isso aqui que é mais rápido, eu tô cansada. Ou você já fica pensando, às vezes, no Netflix, ou fica frustrado e vai se jogar em alguma coisa. Geralmente, quando a gente tá frustrado, a gente nunca procura alternativas pra se entender e gerar o autoconhecimento. A gente, geralmente, busca uma fuga. Exatamente. E a comida costuma ser uma fuga muito grande. Então, eu tô estressada, eu tô cansada, eu tenho uma prova, eu vou comer. Porque isso é... Até eu escutei de uma pessoa a questão da palavra, tipo, comida que abraça. Em uma palestra que eu fui ontem. Então, a comida que abraça, parece que te acolhe, né? Te acolhe, te dá aquela coisa assim, ai, comi essa comidinha, ai, que gostoso, né? Que conforto, que tem afeto. Isso, exatamente. E aí você tá e você tá transferindo aí o afeto, né? Você tá transferindo uma falta de afeto em uma outra coisa, né? Ah, meu relacionamento não tá bacana, né? Eu tive história de traumas, então eu vou comer porque aí eu esqueço disso, eu vou me confortar na comida. E aí que a gente tem que procurar o desenvolvimento pessoal. E aí você chama atenção para o excesso. Para o excesso. Não que é legal, assim, a gente tem que, claro, sentir prazer no que a gente está comendo. Sim. Né? A gente pode sim gostar de comer, mas o alerta é até que ponto esse prazer ele tá mascarando ali um distúrbio. Emocional. Exatamente. E você começa... Você já passou por isso? Eu já passei por isso. Já passei por isso. Na verdade, eu tô vendo um processo de transição, né? Porque eu ganhei muito peso na gestação da Sofia e isso está associado a um trauma que eu tive anteriormente, então eu fiquei lembrando muito e a gente não tem que viver no passado, né? Então eu tenho um esforço mental de mudança de pensamento, de cenários mentais, mapas mentais. Corpo nos blindasse e também nos boicotasse? Com certeza, é uma faca de dois gumes. Né? E o seu cérebro, o nosso cérebro, ele é programado para fazer aquilo que você pensa. Então, assim, o padrão do pensamento, vou comer. Então, a gente trabalha, na grande maioria das vezes, por associação. Então, se eu associo que comer me dá conforto emocional, a primeira coisa que eu vou pensar é em comer. Então, todo o trabalho inverso de assim, eu não preciso comer para me sentir confortável. O que eu tô querendo curar em mim que eu tô projetando na comida? Então, a comida pode ser uma obsessão como o cigarro, como o álcool, como o sexo, como drogas? Drogas, sim, com certeza. Comida é um mecanismo de fuga e de compensação. É um mecanismo de compensação. Você se sente compensada, você merece comer porque você tá estressada. Né? E, na verdade, a gente tem que sair do cenário e perceber o que aquilo ali tá querendo dizer. Como a gente percebe? Como a gente alcança então, isso? Geralmente, o que eu comento sempre nos grupos e que eu procuro sempre falar muito em consultório é a autoobservação. E é uma coisa que eu tenho aprendido a fazer nos últimos 2 anos e que eu tenho passado pra frente. É importante anotar, pegar o papel mesmo. Anota. Então, assim, vamos descrever um cenário, o seu cenário. Então, meu cenário é o seguinte... eu tô comendo, eu noto que eu tô comendo quando eu lembro dos meus traumas. Quando dá aqueles picos de ansiedade, eu fico lembrando, eu como mais. E aí eu como repentinamente. Tá, então então eu tô comendo nesse momento em que eu sinto isso. Ok. Poxa vida, então isso ainda tá tão latente em mim a ponto de estar tendo um reflexo emocional na comida. E aí, ótimo, então isso é uma autoobservação. Aí a partir disso a gente faz uma análise sobre o comportamento de comer, né? Então, eu tô comendo por conta desse evento. Então, quais são os mecanismos que eu vou desenvolver em mim para que eu bloqueie isso? Bloqueie essa associação. Como eu estava conversando com você antes, o nosso cérebro, a gente chama de cérebro reptiliano, nosso cérebro mais antigo, ele foi feito para nos defender, ele foi feito para nos proteger. Ele é um cérebro que ele faz muita associação de traumas com proteção. Então, você teve um evento de agressão e você acha que quando você teve esse evento, você estava muito bonita. Então, você associa... Então, não posso estar bonita porque eu vou ser agredida. Exemplo. Né? E aí a gente tem o nosso neocórtex, que é o cérebro do Homo sapiens, da evolução, que torna nós seres humanos. Né? E principalmente na parte frontal, em que a gente tem os nossos hábitos desenvolvidos. Então, aí o nosso neocórtex é a nossa razão. E o nosso cérebro mais antigo é o nosso inconsciente, é a nossa emoção.
O nosso cérebro emocional não conversa com o nosso cérebro racional. É aquela coisa do brigadeiro. Eu sei que eu não posso comer esse brigadeiro. Eu vou na festa, eu tô num processo, eu sei que eu não posso exagerar por conta disso. É a razão conversando. Isso, eu não vou comer por conta daquilo. E você vai conversando com você mesmo, aquele diálogo. Aí vem lá o capitinho. O diálogo o emocional. Você tem que comer, você vai se sentir confortável, tudo. E aí você fica, não posso comer, não posso comer. Comi! Aí você fala, aí assim, é um segundo. E aí é um segundo. Não devia ter comido. Que ódio disso, não devia ter comido por conta disso. Aí já veio a razão de novo. E a culpa também. Isso, e aí que é aquela coisa. Já que eu comi mesmo, então agora eu vou comer o bolo também. Exato. Então, assim... já tô com uma refrigerante de 2 litros. Já. É uma sequência, você parece que se liberta, entendeu? E a semana já é quinta, eu vou começar só na segunda. Ai, meu Deus do céu, que desespero, né? Não pode, pelo amor de Deus. Então, como que a gente faz isso? Então, quando a gente quer estabelecer uma mudança, eu sempre comento, só tem 2 jeitos de você estabelecer uma mudança, tanto no seu padrão de comportamento em relação à alimentação, ou vou começar uma coisa nova e vou fazer algo novo. Ou você muda por repetição, faz aquilo lá, e não tem mais esse negócio de 21 dias para se construir um hábito. A gente já tem outros estudos que mostram que são 66 dias. 66 para se construir dias um para hábito. se construir um hábito. Então não se desespere. Ok, 21 dias, né? Você começa, lógico, a gente tá na metade, 1/3 do caminho. Mas a gente já sabe que são 66 dias para se construir um hábito no qual você não tenha retrocesso. Então que você não volte a fazer o que você fazia. Ou a gente faz por repetição. Então é como se esses 66 dias fossem mais difíceis e porém eu preciso me dedicar você precisa treinar mesmo, você comprometida. Vai treinar. Exato. Então, assim, cortar as outras coisas. Existem 2 pessoas sensacionais que eu conheço, assim, são referências em alta performance pra mim, e ele diz: o sucesso é treinável. E a decisão é treinável, o hábito é treinável. Você tem que treinar para que você faça de uma maneira diferente. Nada a gente conquista sem esforço. Nada. Sem esforço. E tem que ser bom, assim, você tem que se sentir à vontade, você tem que saber que é um processo, que você tá na caminhada, não adianta. Não adianta você demorar. Às vezes eu pergunto lá pro paciente, quanto tempo você demorou para engordar? Olha, desde que eu tive meu primeiro filho, eu tinha uns 5 anos, aí teve o segundo. Então faz 10 anos que a pessoa tá treinando o cérebro dela para comer. E aí, como que de uma hora para outra vai treinar o cérebro para parar de comer? Calma. É um processo. Então, assim, seja gentil com você e vamos entender o que tá pegando. Sim. Onde que tá o problema. E aí se afasta, faz uma leitura desse problema, porque a gente consegue fazer isso. E aí, depois que a gente identifica, a gente busca ações. Desenha estratégia com as ações. Então, você disse de 2 ferramentas. A repetição. Repetição ou impacto emocional. Meu pai faleceu de câncer de intestino. Opa, eu tenho que cuidar do meu intestino. Então, se eu não como brócolis, eu vou começar a comer brócolis agora. E aí a pessoa começa a comer brócolis como se nunca tivesse comido na vida, é a coisa mais gostosa do mundo. Ou não, mas eu tenho que fazer. Por conta de uma associação emocional. Sim, a mulher quando tem diabetes gestacional, a emoção exatamente. fala mais alto que a razão. Porque aquele amor pra aquela criança, você corta tudo. Exatamente. Fica a base de água. Isso. Então, a gente tem a comida como conforto emocional. E com o crescimento das doenças comportamentais, com o crescimento das nossas válvulas de escape, com o aumento da demanda da mulher no mercado de trabalho, porque aí a gente trabalha, a gente tem casa e a gente começa a gerenciar essas frustrações e a gente começa a ter uma briga com o espelho. E aí, o que acontece? A gente não se assume em relação ao espelho, a gente não trava essa briga e fala assim, não, tudo bem, isso aqui que eu tô vendo tá me gerando impacto emocional absurdo e eu vou buscar uma mudança agora. Quem nunca pensou isso? E quem nunca desenhou uma estratégia para isso? Só que as coisas, elas não são tão objetivas. Por quê? Porque não é só a razão. Porque por trás daquele impacto, por trás daquilo ali, tem uma história. E cada vez mais você observa no consultório que a saúde emocional ela é determinante para o sucesso de um tratamento, buscando qualidade de vida? Com certeza. Com certeza absoluta. Se eu vivo num ambiente de estresse, seja de trabalho, seja em casa, um casamento, em questão de autoestima, uma situação de violência, é muito mais árduo esse desafio? Carregar o fardo comendo costuma ser mais tranquilo, né? E aí a gente tem que trabalhar
essa questão de como rever isso, porque como rever, voltar a, na verdade, olhar para o espelho e enxergar os pontos positivos, tirar a nuvem, né? Tirar a nuvem e ir espaçando isso para se olhar com mais amor e carinho, com mais respeito, com mais gentileza pelo seu processo. Pra gente encerrar, Larissa, existem alimentos do bem que acalmam a ansiedade? Fala, nossa, esse alimento aqui é legal, pode comer, claro, tudo com equilíbrio, com moderação, sim, mas que fazem bem, que dá essas sensações que sejam saudáveis? Sim. Não só o açúcar, que a gente tem essa sensação, porque o açúcar é um grande vilão e a gente come e dá um conforto. Mas a gente tem, por exemplo, as frutas doces, que eu sempre falo das frutas doces para serem usadas com parcimônia, caqui, manga, melancia, que são docinhas e que podem, né, eu sei que, você tá falando para comer melancia, eu tô com vontade de comer um chocolate. Não, eu entendo, né, mas a gente tem o abacaxi com canela, a gente tem a banana com canela, a gente tem o abacate com cacau, mas assim, falando de frutas e de alimentos que confortam muito e melhoram muito a parte de neurotransmissores, a gente tem a banana, realmente, que é muito rica em triptofano, né? E o triptofano é um aminoácido que a gente usa, que o corpo usa para produzir a serotonina, que dá um conforto e uma sensação de bem-estar. As farinhas, como farinha de linhaça, a própria linhaça, a chia, esses cereais. As oleaginosas todas, então castanha, nozes, amêndoas, são muito positivos para o cérebro, para o emocional, exatamente. E geralmente os alimentos ricos em vitamina do complexo B, que são todos muito confortáveis para a parte cerebral, então ativam a parte de conexões cerebrais e te deixam mais para cima. Os verdes escuros e assim, as frutas, a grande maioria das frutas sempre tem alguma coisa de vitamina do complexo B. Então assim, eu falo muito assim da banana, mas assim, a banana para a questão de produção de triptofano, ela é excelente. E aí a gente tem as coisas que mascaram, por exemplo, a vontade de comer doce. Então a gente tem uma gama muito grande dos fitoterápicos, Garcinia cambogia, genema, enfim. O chá, para um chá de canela, claro que a gente tem que fazer uma avaliação individuada, hipertenso, individualizada, hipertenso, tudo, mas o chá de canela costuma ter isso. A gente sabe, por exemplo, conforto, né? Trazer esse conforto. Exatamente. Por que as oleaginosas têm esse poder? Porque elas são mais ricas em DHA, que é um óleo, né? E a gente sabe que altas doses de DHA tem uma relação com a melhora da fome. Então, estratégias, né? E se olhar de uma outra maneira. E às vezes você, inicialmente, por uma imaturidade emocional, e a gente também tem que saber que a gente passa por isso, a gente tem que transformar o nosso ambiente em um ambiente emagrecedor. Entendeu? Então eu vou transformar o meu ambiente em um ambiente emagrecedor enquanto eu ainda não tenho maturidade emocional para fugir do brigadeiro. Então eu vou livrar a minha casa de todas as coisas que são tentações, eu vou buscar outras alternativas. E aí a hora que eu construir um hábito, eu vou olhar para aquele brigadeiro e eu vou poder ter uma conexão com ele de ou comer sabendo que eu tô fazendo uma escolha que não é saudável, mas que vai me dar um conforto agora. E depois eu vou fazer um exercício, ou amanhã eu vou fazer diferente. E aí eu vou ter essa relação e vou ficar em paz com isso. Eu não vou ficar brigando com o brigadeiro como se eu conversasse com o brigadeiro, entendeu? Tipo, não dá. Outra coisa é o cacau, tá? O cacau é uma coisa bacana, o chocolate a partir de 75%, ele também tem uma melhora na questão, tipo, da produção de serotonina, de dar uma sensação de ansiedade. Mas então, assim, eu convido vocês a transformarem a casa de vocês ou o trabalho em um ambiente emagrecedor por um tempo, para que você não fique brigando com o brigadeiro. Larissa Moraes, entrevistada de hoje. Adorei essa dica do brigadeiro. Parece que ele tá conversando